Sejam todos muito bem-vindos ao canal IM7 Trading Esportivo. Vamos para cima de mais um vídeo. Hoje o vídeo é sobre o mundo do trading e o tema de hoje é o que é ser um jogador profissional lucrativo. Beleza, galera? Então, esse é um vídeo em resposta ao podcast Sem Groselha Podcast, no episódio em que participou o Vicente Guimarães, o economista. Antes de mais nada, esse vídeo ele não é um ataque ao episódio, ao que foi dito em relação ao jogo, é muito mais uma defesa de quem vive do jogo, de quem e poucos vivem do jogo, mas conheço muitas pessoas atualmente que fazem as apostas, que têm família, que sustentam os filhos com esse dinheiro e são bem-sucedidas no jogo. Então, esse é um vídeo em resposta ao podcast que foi muito bom. Eu sou muito fã do Sem Groselha, para mim é acho que é um dos três melhores podcasts do Brasil. Sou fã do trabalho que o Fermento ele faz, que ele consegue trazer pessoas que venham agregar conhecimento para a população brasileira que precisa de conhecimento e principalmente em relação ao jogo, em relação às apostas, eu vejo que as pessoas precisam de muito conhecimento em relação às apostas esportivas. Por quê? Porque é algo novo no Brasil. Então a Betfair, eu opero pela Betfair Exchange, que é uma bolsa de apostas, também tem outros trabalhos com tipsters em casas de apostas. E a Betfair começou no Brasil e começou, acho que na vida delas não tem muito tempo, acho que deve ter uns 20 e poucos anos. Então é um mercado novo, mas é um mercado que é promissor, é um mercado que é possível fazer dinheiro. Eu trabalho com corrida de cavalos, então é um dos esportes que a Betfair considera o mais difícil, na verdade, de se fazer dinheiro. E na verdade não é que seja mais difícil, muito pelo contrário, eu acredito que seja um dos mais fáceis de se fazer dinheiro, um dos mais promissores em relação ao potencial do valor que você investe para o retorno que você pode ter. Então, isso é muito bom. E, cara, eu espero que esse vídeo ele possa ser compartilhado por todo jogador, por toda pessoa que assistir. Eu espero que o Fermento Sem Groselha possam assistir esse vídeo. Eu espero que o Vicente possa assistir esse vídeo também, porque é muito ruim quando a grande mídia vem atacar o jogador, vem atacar as apostas, vem atacar o jogo. Haja vista que, como é um assunto muito novo e como muitas pessoas de fato perdem dinheiro, 95% das pessoas perdem dinheiro no jogo. é, Quando você ataca o jogo, você reverbera para muitas pessoas não tentarem chegar até lá, não tentarem buscar esse conhecimento. Então, se no podcast, se no Sem Groselha a ideia é transmitir conhecimento, eu vou transmitir o meu conhecimento em relação ao jogo para que eu possa mudar a visão, para que eu possa mostrar outra visão, tanto para quem assistir. Então, se você, jogador, que está vendo esse vídeo, cara, esse vídeo ele é importante que você mostre tanto para as pessoas que ainda não ganham dinheiro no jogo, mas querem ganhar, tanto para as pessoas que não conhecem o jogo, mas mostram o mesmo preconceito em relação ao que foi dito no podcast, em relação ao jogo, muito grosseiramente, que não dá para ganhar dinheiro no jogo, que não é possível ganhar dinheiro, que as casas de apostas fazem rolô. Cara, eu trabalho em uma bolsa de apostas, mas eu vou fazer um paralelo do jogo para todos os tipos de jogo. Então, esse vídeo ele é muito importante ser compartilhado, principalmente para as pessoas que não entendem do jogo. Então, cara, se tu tá vendo esse vídeo e tu conhece alguma pessoa que já vem falar que não dá para ganhar dinheiro nisso aqui, manda para essa pessoa o vídeo, porque ele vai ter conhecimentos e ele vai ter paralelos com o podcast que foi feito aí. Não sei quando foi feito, tá? Mas eu vou traçar alguns paralelos que eu lembro que foi dito aí no podcast
E, cara, foi um grande podcast, tá? Eu assisti ele inteiro, gostei muito desse podcast, falou muitas informações legais. E eu tava gostando muito porque trouxe várias boas informações que eu possa tanto reafirmar em relação ao meu trabalho, quanto aprender. Algumas coisas eu aprendi de uma forma bem legal, então eu vou estar mencionando aqui nesse vídeo. Então espero que vocês possam curtir, compartilhar e entender um pouquinho mais em relação à ciência do jogo. Beleza? Então, como é que vai ser? Eu vou mostrar minha tela aqui, algumas telas de trabalho em relação ao jogo e vou estar explicando alguns conhecimentos em relação ao jogo. Beleza? Vamos lá? Bora para cima? Bora. Bom, então vamos lá. O primeiro exemplo em relação ao jogo e traçando alguns paralelos com o podcast, é essa primeira corrida aqui de Chelmsford City, que aconteceu às 11h40, e o cavalo em que eu estava a favor antes da corrida começar era o Aham Moore. O que acontece? Eu trabalho com cavalos de pace 1, ou seja, cavalos que têm uma tendência a largar na frente. E aí eu consegui identificar um movimento no pré-live, antes da corrida começar, que teve bastante valor. Aqui a 19, aqui a 20. O mercado estava basicamente por aqui. Eu demorei um pouco para começar a fazer a entrada, enfim. E aí, cara, esse preço ele foi se reajustando. Poderia não se reajustar, poderia se manter o preço, poderia se manter o preço. Poderia ir para cima e eu tomar um head, poderia acontecer. O preço ele foi ajustado para baixo, então a leitura ela foi certa, a leitura de mercado em pré-live. Isso aí eu vou estar postando em um curso recentemente, ou recentemente não, ano que vem eu vou estar fazendo um curso. Eu sou especialista nos cavalos de Pace 1 e de Pace 2, ou seja, os que largam na frente. E, cara, eu já fui identificando uma possível movimentação desse cavalo de preço por conta de fatores do meu método, e o mercado foi me mostrando uma indicação e foi descendo. Por que que ele foi descendo? Porque a cotação, a odd, a ação, tá? A ação, lembrando que vou falar sobre alguns paralelos. O Vicente Guimarães ele tem uma empresa de indicações e gestões de compras de ações, tá? No mercado. Então, indicações de entrada é a mesma coisa do que um tipster dentro das apostas esportivas fazem, tá? E, cara, tem tipsters aí extremamente profissionais e que vivem de mercado e que trabalham com muito dinheiro, trabalham em casas asiáticas aí. Um dos maiores exemplos do Brasil é o Danilo Pereira, um cara extremamente vencedor. Então, enfim, só como um exemplo, basicamente o que você faz, que é indicar ações para se fazer uma entrada, eu faço em um curto período de tempo em uma corrida de cavalos. Então aqui já tem um paralelo muito idêntico. Um outro ponto é que o Vicente fala que ele compra ações em que elas estão muito desvalorizadas e a ideia é valorizar essas ações. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma ação que estava desvalorizada para o potencial que o cavalo tinha para largar na frente, entre outros pontos do meu método, e o mercado já foi se ajustando, já foi dando valor a esse cavalo antes da corrida começar. Então não tem muita coisa de diferente a não ser a amplitude. Existem dois pontos diferentes. O primeiro é a amplitude temporal, que as ações elas vão se movimentando. O segundo é que vocês vão logo ver quando eu começar a corrida, é que é de curto prazo, você tem como ver em tempo real e não ficar dependendo é, do mercado, dependendo daquela ação se valorizar em bastante tempo, até num longo tempo, beleza? Então vamos lá, vou passar um pouquinho, vou deixar os cavalos logo aqui próximos, e vocês podem observar que eu não coloco mais do que US$ 16, eu trabalho em dólar. Eu poderia ter trabalhado com mais, o meu máximo é de US$ 30 aqui. E o mercado já vai dando uma rajada, já vai fazendo um movimento muito forte, então confirmando a minha visão em relação à entrada. Opa, desculpando aqui. Beleza, a corrida começa. Eu já tinha US$ 7 garantidos e a ideia, eu marquei 47
para sair com US$ 30, porque o mercado ele confirmou a expectativa dele em relação ao cavalo para ele largar na frente. Beleza? Então, se esse movimento acontece, eu especulei que o mercado poderia ir nesse preço caso o cavalo largasse muito bem na frente. Beleza? Essa é a expectativa do mercado e essa é a minha expectativa. Eu preciso estar preparado para caso essa expectativa não seja concluída, porque senão eu preciso fechar a minha entrada e ou salvar um lucro, ou então fechar no preço, não perder o valor. Então isso aí é algo que o player precisa tomar decisões, tá? Foi muito dito no podcast que você precisa saber segurar uma ação, você precisa saber comprar ela no melhor 320 momento heavens. e tudo mais. Mas, cara, da mesma forma que isso aqui o cavalo poderia largar muito mal e me dar um head total, uma ação também poderia acontecer um escândalo e essa ação se desvalorizar muito e quem comprar essa ação também tomar um grande head. Então, eu acho que isso não foi muito dito no podcast, que, cara, é mundo do investimento, é mundo do dinheiro, pode dar merda em tudo quanto é lugar. Beleza? Então vamos lá. Então a corrida começa e ele se posiciona aqui na frente já, ó. Ele larga bem na frente, certo? O problema é o seguinte, o preto, ele dá o mesmo pace que ele, dá um pace mais forte do que ele. Então, se ele larga muito na frente a mais, se ele consegue fazer o movimento que o preto fez, provavelmente esse mercado ele iria até onde eu viesse, onde eu especulei. O problema foi que o meu objetivo e a minha justificativa para entrar, ele foi contrariado à expectativa que eu tinha e a expectativa do mercado foram contrariadas porque o preto saiu na frente do azul. Então eu tenho como ver essa situação e eu não preciso ficar rezando para as coisas acontecerem, porque o meu objetivo ele era pegar a frente desse cavalo com esse trade, certo? E esse era o objetivo do mercado. E esse objetivo ele estava sendo concluído por conta que o azul largou muito bem. O problema foi que o preto quis largar e quis dar o pace dele mais forte do que o azul, certo, galera? Então o mercado ia fazer essa movimentação, acabou que perdeu a força porque foi contrariado. E aí você precisa tomar uma decisão de ou fechar ou manter essa posição. Se você mantém essa posição, você vai ficar torcendo para outro tipo de situação que não seja o seu objetivo. Então, muita gente perde de fato dinheiro nas apostas porque não tem objetivo, não tem justificativa, não entende de valor e não entende de preço. Mas isso acontece também com quem não entende de ação, não entende de empresa, não entende de manter, não entende de segurar, não entende o momento de colocar mais dinheiro. Então, isso acontece com quem não tem conhecimento, certo? Então, eu vi que a posição melou, então já praticamente aí garanti uma parte, já garanti US$ 7,85. Já não vejo situações mais interessantes para fazer alguma coisa nesse cavalo, para fazer nenhuma entrada nesse cavalo, então me mantenho aqui nesse mercado sem fazer mais nada. Comecei a ver uma leitura a partir da cinesiologia desse jockey aqui, que é um outro assunto que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de colocar. Ele estava no meu pace 1, estava como frontrunner, e a cinesiologia, o estudo dos movimentos dele, estava favorável para o que ele costuma ter como potencial, que é o Robert Havlin, é um jockey que eu conheço. Então, para quem não sabe, a cinesiologia é o estudo dos movimentos no esporte ou em algum gesto esportivo, então de forma funcional. Eu sou professor de educação física, então já estudei essa matéria, essa ciência, e aí faço esse investimento, o mercado fica um pouco pendurado, e aí já perco a minha confiança porque o mercado demora muito para fazer esse movimento. E aí eu decido, ele até começa a fazer esse movimento, mas aí eu já não tenho muita confiança porque essas movimentações elas acontecem de frontrunners, elas acontecem muito mais antes do que na curva final. Então isso é uma expertise de mercado. E aí eu fecho um pouco da operação e consigo salvar aí US$ 6,68, o que dá algo próximo a 34, R$ 35
reais, beleza? Esse é um exemplo de um trade. Não é um trade em que eu vou ficar milionário no trade, não estou mostrando isso. Eu já visto que o mercado de cavalo, para quem não conhece, é um mercado de volume, ou seja, você tem muitos eventos durante o seu dia. Então, se você for consistente em fazer esse valor, vai vendo, você tem os 800 eventos no mês. Se você for consistente em fazer esse valor a cada evento, faz a matemática aí, faz as contas. É muito dinheiro que você tem como ganhar e viver desse mercado. Beleza? Então vamos lá, vamos para o segundo exemplo. Só para finalizar o primeiro exemplo, no podcast o Vicente fala que o mercado ele é esquizofrênico, ele demora um pouco para reagir. Cara, o mercado de cavalos é um mercado em que ele demora para reagir para quem conhece o mercado. Então, eu conheço pessoas que falam, cara, eu não opero em cavalo porque as coisas acontecem e eu não sei basicamente o que fazer, eu fico perdido. E isso acontece quando você não tem conhecimento naquilo ali, você de fato fica muito perdido com aqueles números. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos para o próximo exemplo que vem logo em seguida. Bom, vamos lá. O próximo exemplo vai ser de uma corrida de Windsor de 1 milha. Essa corrida ela tá no meu canal do YouTube dos highlights da semana 4. Quem não assistiu, assista. E eu coloco essa corrida justamente porque nela eu comentei o podcast, o Sem Groselha, marquei o Sem Groselha e também falei do Vicente. Falei de um ponto em que ele fala que quando você compra uma ação em um preço que tem que corrigir bastante esse preço, você precisa saber segurar ela a um ponto em que você tem que mamar no leite da vaca, né? Eu gostei desse paralelo, achei o paralelo um paralelo engraçado, mas um paralelo justo, que tem muito fundamento. Porque, cara, você tem que aproveitar quando uma situação ela de fato vai ao seu favor, principalmente no mercado de cavalos e em qualquer outro mercado. O que acontece? Que no mercado de cavalo é um mercado em que ele funciona bem a curto prazo. É uma corrida que tem menos de 1 minuto, então você tem que saber se aproveitar quando há uma situação favorável. E aqui eu enxergo uma situação favorável, consigo ver que o cavalo de número 9, esse cinzento, está melhor do que os cavalos que vêm por trás. O jockey, por que que eu acho que ele está melhor? Aí vem um conhecimento de cinesiologia de novo, né? Eu vejo que o jockey, para o que ele costuma galopar em cima do cavalo, ele se mantém num galope confiante, num galope em que mostra que o cavalo tem bastante força até ele começar a incentivar o cavalo. Então, isso é um conhecimento muito bom para quem quer trabalhar com os cavalos. Isso rege muito, muitas entradas, rege muito, muitas entradas. Então já começo a entrar nesse cavalo, já começo a fazer algumas entradas aqui nele. Deixa eu ir passando. Aqui eu vou comentando no vídeo, quem quiser assistir o vídeo, chega lá para ver o vídeo com mais calma no meu canal IM7 Trading Esportivo. Então vou falando alguns motivos para eu fazer a entrada. E aí consigo fazer a entrada com a minha stake cheia de US$ 9, de US$ 10 praticamente. E aqui, como vocês podem ver, o cavalo ele estava muito bem. Então eu falo justamente, basicamente nesse ponto sobre essa questão de você deixar o trade fluir quando você conseguir enxergar, não vai ser sempre, mas você deixar o trade fluir quando você enxergar que ele está favorável para o seu lado. Então eu deixei ele no máximo a correr para fechar bem lá embaixo essa entrada, fechar ali com 50, foi com US$ 48, quase US$ 50, então quase R$ 250. Poderia ter deixado rolar até o final, mas os de trás poderiam ter alcançado ele, e seria muito ruim para mim tomar esse head nas corridas de cavalo. A gente, principalmente no trade, a gente tem como fazer isso. Mas nas apostas, como o Fermento fala, que não dá para ganhar dinheiro nas apostas, isso não daria para fazer, não daria para fechar a operação. De fato, não daria para fechar a operação, mas nas apostas você tem como comprar uma odd de valor desse cavalo 9 ali no preço em que ele estava no início da corrida, que era 18, e se em 18 vezes que você apostar nesse cavalo, ele perder 16, você ainda vai ter
200% de lucro sobre o seu investido, beleza? Então, as corridas de cavalo, ela tem esse lado extremamente positivo. Tem muito cavalo de odd muito alto que pode ganhar a corrida, então aí já fica uma grande vantagem de se trabalhar com as corridas de cavalo. As odds são muito desajustadas, então tem esse lado extremamente positivo. De fato, em outros esportes é muito mais difícil de se fazer dinheiro, porque é difícil você encontrar odds assim. Odds são cotações, odds são ações, da mesma forma como você compra uma ação de um banco, então, isso aqui acontece mais a curto prazo, mas acontece sobre a mesma mecânica. É você comprar a ação que está desvalorizada e vender ela quando ela está valorizada, entendeu? E isso aí dá para você fazer se você tiver disciplina, método, estratégia, conhecimento, profissionalismo. Beleza, galera? Então, quero fazer uma conclusão em relação a esse vídeo, que é o seguinte: nas apostas e no mercado, apenas 5% das pessoas ganham dinheiro no longo prazo. 95% das pessoas vão perder dinheiro. Mas aí a galera começa, tipo assim, condena o jogo. Vai logo condenando então as apostas esportivas. Por que que condena as apostas esportivas e não condena os outros 95% de todas as outras áreas que envolvem a movimentação do seu capital? Entendeu? Se você for transpassar para outras áreas, quantos por cento dos concursos públicos tem vaga? Você faz um concurso público, tem concurso público que tem 5 vagas, tem concurso público que tem 2 vagas, tá ligado? Vestibular, cara, quantos por cento das pessoas vão passar no vestibular que se inscrevem, tá ligado? Quantos por cento dos concurseiros vão passar dos que se inscrevem? E os que não passam? E o sentimento deles? É falar que as vagas já estavam pré-preenchidas, que era difícil, que isso, que aquilo. Então, assim, quem quer vai lá e faz. Quem não quer arruma um problema. Isso aí eu li no livro Seja Foda, e pra mim é isso. Dá pra ganhar dinheiro nas apostas esportivas. Eu mostrei aqui o meu lado, um lado de quem tem sucesso nas apostas. É, Também quero deixar um outro exemplo, um último exemplo. Quantos podcasts fazem dinheiro hoje em dia? Será que é só você abrir um podcast que você vai ter sucesso? Acho que não, né? Então é importante a gente saber respeitar e conter o preconceito, porque é muito negativo quando você fala mal de uma área e você é grande mídia, porque a grande mídia tem uma capacidade de influenciar pessoas que não têm conhecimento. Infelizmente, no Brasil, como é uma área muito nova, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento em relação ao que são as apostas, o que é a parte profissional, o que é o EV. Então acaba colocando dinheiro na mão de quem não tem EV, de quem não sabe fazer, mas investe em marketing. A grande mídia falando mal, sem saber como é que funciona o negócio. Então eu estou mostrando aqui como funciona, né? Se vocês tiverem aí a mínima sensibilidade, então assistam o vídeo aqui e vejam como o negócio funciona antes de falar mal, beleza? Então é isso, galera. Espero que quem tenta viver do jogo, que assista esse vídeo e me ajude a compartilhar, ajude a mostrar o lado positivo do jogo. Quem não entende do jogo e quem tem o preconceito, que assista esse vídeo e assista os meus próximos vídeos para tentar entender um pouquinho como é que funciona e assista vídeos de quem sabe, de quem entende do negócio. E é isso, galera. O vídeo está feito. Espero que possam curtir, compartilhar e aproveitar. Valeu, tamo junto.